Hoje é Dia Mundial do Livro. Olha, é uma temática importante que tem a ver com o nosso dia a dia. Muitas pessoas não têm o hábito da leitura, mas vale ressaltar que a leitura é uma forma da gente viajar. Ao meu lado está a Patrícia Itaibele, ela é escritora, está produzindo livro. Itaibele, gostaria que você falasse sobre essa iniciativa sua. Então, desde pequena, eu sempre tive o hábito de muita leitura, de estar sempre no universo das letras, dos livros infantis. Então, assim, eu sempre gostei de ler um bom livro, de ver a produção e de analisar um livro também, de ver se a formatação dele é bonita, se os desenhos são bonitos, se o jeito das letras são legais também, que são atrativas ao público, né? E aí, ano passado, a CECEL, a Secretaria de Estado de Cultura e Lazer, Esporte e Lazer, lançou o edital Estevão de Mendonça. Esse edital, ele era de fomento à inscrição, né, de escritores novos e também de publicação de livros aqui no estado de Mato Grosso. Graças a Deus eu fui contemplada com o edital de fomento à criação, com a temática do livro infantil. E aí eu me inscrevi nesse edital e consegui ser contemplada em primeiro lugar no estado de Mato Grosso com o meu livro, Manuela Tão Ela. O livro, ele tá escrito a história, né, eu já tenho ele escrito, tá no processo de revisão ortográfica, com a professora Vanilda, tá fazendo a revisão ortográfica. É um livro destinado a meninas pretas, principalmente, que ele vai falar um pouco sobre a questão da aceitação do cabelo afro, que a gente sabe que a gente passa por um processo de bullying muito grande na sociedade, que não aceita os cachinhos, os cabelos cacheados e tudo mais. A Manuela, ela vai trazer um pouco sobre isso, essa temática, né? O que que esse cabelo afro representa na história dessa menina? Então, ele está em processo de revisão ortográfica. Agora, nesse mês de abril, maio e junho, eu vou estar fazendo algumas oficinas com escritores novos para falar do processo de criação. Vai ser tanto na Biblioteca Pública Municipal de Juína, quanto na Biblioca, que fazem parte do Sistema Estadual de Bibliotecas do Estado de Mato Grosso, para falar, uma conversa com o autor, para falar desse processo de criação e incentivar novos escritores a estarem produzindo livros, né? Então, ele está nesse processo de revisão ortográfica, no processo de oficinas para falar da temática do livro e para incentivar que novas pessoas comecem a produzir. Além desse livro, eu tenho cerca de 350 poesias escritas, que eu estou no processo de curadoria ainda, que daqui uns dias talvez eu publique-as. Está no processo de revisão ortográfica, de digitação, que demora um pouquinho, né? Para produzir um livro, ele, em média, 2, 3 anos para a gente estar produzindo ele para ele ficar afinadinho, né? A questão da ilustração, eu já estou vendo uma amiga minha, ela não aceitou ainda, mas ela vai aceitar logo, para fazer a questão das ilustrações, que eu quero uma ilustração que remeta realmente esse universo infantil e que traga essa clareza, né, do cabelo afro, a clareza também de estar olhando aquele livro e se identificar com a história do cotidiano de cada criança. Patrícia, e como é que você vivencia toda essa construção, que é uma construção que já vem de algum tempo, levando em consideração aquilo que você falou no início da entrevista, que tem a ver eh, com a sua vida infantil, de gostar da leitura, de se identificar com os livros, todas as ilustrações. Bom, o meu avô, ele sempre contava os casos antigos, os casos de assombro, os casos de mato. Eu acho que a maior parte da população daqui de Juína já ouviu um curupira, um pé de garrafa, uma história do Saci Pererê, da Matita Pereira e de tantos personagens folclóricos que povoam, né? De gente que sumiu na mata e depois retornou vários e vários dias depois com vários casos contados, né? Eu cresci nesse universo do encantamento, de ouvir histórias, né? E aí eu lembro da frase do Krenak, que agora assume a Academia Brasileira de Letras, que quem escreve um livro bonito ouviu alguém que nunca escreveu um livro, ouviu uma história de alguém que nunca escreveu um livro. No caso, eu ouvi as histórias do meu avô, eu ouvi os casos mais antigos, eu ouvi histórias de pessoas, histórias fabulosas, histórias encantadas. E eu fui crescendo, ouvindo histórias e criando mundos e mundos na minha cabeça, né, que já é muito criativa, diga-se de passagem. E essas histórias, povoando a minha cabeça, povoando os meus sonhos, os meus encantamentos, uma hora elas precisaram se extravasar. Eu aprendi a ler e escrever com 6 anos. Eu fui uma das últimas meninas a ler e escrever. Porém, quando eu descobri as letras, quando eu descobri a leitura, eu não parei mais. E eu lembro de uma professora, a professora Olivia Castro Stefanelli, acho que muitas pessoas passaram pela mão dela, e eu lembro que ela passou umas figuras.
várias figuras, tinha uma onça e um pintinho, um galo, lembro desses 3 personagens, e pediu para se escrever uma história a partir desses quadrinhos. E eu comecei a escrever, comecei a escrever, todo mundo escreveu tipo 1 parágrafo, 2 parágrafos. A minha história tinha 2 páginas, assim, e de coisas que eu fui lembrando e fui criando e fui escrevendo e fui colocando. Ganhei naquele primeiro ano, né, na primeira série, esse concurso de uma historinha que eu escrevi e tal, que até hoje eu lembro, eu vou escrever essa história novamente, eu vou escrever um livro dessa história porque ela é muito legal e engraçada. Mas dali eu descobri que eu tinha um poder mágico, que era o poder da caneta. E a partir daquele momento eu escrevo frases, pensamentos, gestos, sentimentos, eu consigo escrever e consigo transbordar. E muitas vezes a gente esquece esse hábito, né? Às vezes a gente fica só sentindo e não coloca isso no papel. O papel tem uma mágica fundamental. Então, a partir daí, eu comecei a escrever algumas coisas: pensamentos, orações, contos, músicas. Então, assim, tem muita coisa produzida que logo eu quero extravasar também para o mundo. No ano de 2018, eu ganhei o título, né, pela ONG Recode, pelo Conecta Bibliotecas, como embaixadora do livro, leitura, literaturas e bibliotecas pelo país, né, pelo Brasil. E graças aos projetos que a gente desenvolveu com a leitura, com o Fomento à Leitura aqui em Juína. Quem lembra nos anos de 2017, 18, 19, 20, as bibliotecas temáticas, Biblioroça, Bibliocaltri, as bibliotecas que iam aos eventos, a Bibliofolia, levando, fomentando a leitura. O nosso projeto Juína de Fomenta a Leitura junto com jovens e crianças, ele ganhou a nível de Brasil como segundo colocado. Graças a esse projeto, eu consegui conhecer as bibliotecas da Colômbia, pensar o fomento à leitura. A gente teve o nosso plano municipal do livro, leitura, literaturas e bibliotecas aqui de Juína aprovado, antes mesmo do Estado, é o segundo do Brasil que tem uma previsão orçamentária que para aquisição de livros, principalmente de autores mato-grossenses, brasileiros, e fomentar esse universo do livro, né? Não adianta a gente ter uma biblioteca que não fomente a compra de livros daqui da região. Então, a partir desse pensamento, a partir da organização, a partir do fomento à leitura, a partir dos meninos invadindo a biblioteca com tereré, a gente conseguiu causar um burburinho que até o Estado aprovou a sua segunda lei, né, a lei de aquisição de livros também, de fomento à leitura.